a psicanálise ficou muito exposta. Ela sempre foi criticada, essa questão a que eu me refiro agora sobre o, o inconsciente psicodinâmico, ele sempre foi objeto de críticas. Mas a crítica se popularizou recentemente em função muito do trabalho de Carlos Orsi e de Natália Pasternak, com um livro Que Bobagem. Esse livro aproximou um pouco mais a psicanálise do público em geral, porque ele gerou a controvérsia de que a psicanálise não é ciência. Isso aí impressionou muita gente, gente que não fazia a menor ideia de que realmente, como disseram os autores, a psicanálise não é algo que possa ser considerado científico. E o que eu estava tentando dizer ainda há pouco, depois eu entrei com um outro tema, é que é importante que a psicanálise se modernize para que tente se aproximar um pouco mais das práticas baseadas em evidências. Isso aí, para quem está me escutando aí, da parte de mais tradição da psicanálise, é realmente quase que uma afronta, né? Porque eles têm pavor desse termo, prática baseada em evidência. Tem psicanalista que não suporta ouvir isso, que faz aí diversos reacts para criticar as pessoas que às vezes se manifestam valorizando aquilo que já foi considerado científico e, portanto, com resultados mais comprovados. Eles acham que isso aí não deve ser considerado e nem mencionado. Por isso que eu acho que é fundamental que os psicanalistas procurem se aproximar cada vez mais. Eu não falo isso em termos mercadológicos, não, tá? Mas é importante, do ponto de vista técnico, científico, que se aproxime mais para que isso possa gerar um pouco mais de confiança e validade. Eu não sei se vai chegar ao ponto de se obter validade científica, mas se você se aproxima mais das práticas baseadas em evidências, você se aproxima mais de quem faz psicoterapia amparado pela ciência. Mas alguém vai dizer, mas então, cara, você não tem que fazer psicanálise, você tem que ter feito outra coisa. Porque a psicanálise não admite a hipótese de usar determinadas práticas que são as tais práticas praticadas pelos que se dizem seguidores das práticas baseadas em evidências. É que há um posicionamento de não ser diretivo, ou seja, de não dar direcionamento ao analisando. Porque o ideal da psicanálise é fazer com que o analisando se descubra, se autodescubra, se autoconheça, e a partir daí ele mesmo vai ser capaz de tomar as suas decisões. Então, o terapeuta não deve, segundo algumas concepções psicanalísticas, se manifestar muito. É claro que outras já falam diferente, mesmo psicanalistas, e mesmo alguns até com toda aquela carga da tradição, também dizem, não, o que a gente não pode é sair logo dando direções, mas que vai chegar um momento que a gente vai dizer uma ou outra coisa. Mas isso realmente também não está em linha com o que se chama de tratamento psicanalítico. Por isso que às vezes aqueles que eventualmente me dizem que eu estou fazendo algo que é absolutamente contrário ao que se chama psicanálise, porque eu estou criando restrições a se observar o inconsciente como uma instância psíquica nos mesmos moldes estabelecidos por Freud, essas outras pessoas também que acharem que devem de vez em quando fazer alguma direção, dar algum direcionamento, também estão fugindo, porque em essência, na psicanálise não se dá realmente grandes direcionamentos, ou seja, vai se levantando coisas de maneira que o analista ganhe autonomia, que o analisando ganhe autonomia para tomar suas próprias decisões. Eu não estou dizendo que isso seja errado, eu não estou dizendo que você orientar e fazer o seu paciente ganhar com o tempo maturidade e autonomia psíquica e emocional para tomar as suas próprias decisões seja algo errado. Mas eu quero questionar aqui a ideia de que você vai conseguir isso simplesmente usando técnicas de tentar descobrir o inconsciente dele. Isso aqui eu não acredito. Eu acredito que você, de certa forma, tem, de uma hora ou outra, tem que ser um pouquinho diretivo e dar algumas sugestões. Ah, mas isso não é psicanálise. Bom, é uma forma de pensar e eu respeito, mas ela não está associada diretamente ao que se possa ser considerado
psicanálise mesmo, porque desde do início também, contemporâneos e seguidores de Freud começaram, aos pouquinhos, a dar direcionamentos em suas avaliações psicoterapêuticas. Eu queria também levantar uma questão. Você imagina que alguém que chegue a um consultório buscando um apoio psicoterapêutico e se dirija a um psicanalista, e esse psicanalista seja da linha dura, da linha tradicional. Ele, como outros dessa mesma corrente, vou chamar assim, são daqueles que acreditam que você não tem que estar tentando resolver problemas pontuais dos seus analisandos. Você tem que tentar entrar mais a fundo nas razões que levaram esse seu paciente a estar se sentindo daquela maneira, a estar se sentindo perturbado do ponto de vista emocional. Mas olha como é interessante, o sujeito chega lá, poxa, perdeu um emprego, ou está vivendo uma crise conjugal tremenda, está deixando ele desesperado, está com algum problema familiar, enfim, qualquer tipo de problema que esteja o deixando realmente deprimido e triste, muito infeliz, precisando de um apoio. Então ele procura um consultório de psicoterapia. Ele não procura isso aí para saber o que aconteceu, o que está escondidinho lá, está recalcado no seu inconsciente. Ele procura um alívio imediato para o seu problema. Mas tudo bem que você não vai ter um alívio imediato também, eu admito isso. Mas, você imagina, você chega lá com essa demanda, aí o analista chega e diz, olha, deite aqui. Geralmente ele manda deitar numa posição, né, se ele for tradicionalista mesmo, numa posição em que não enxergue, né, ele como analista não seja visto diretamente pelo analisando, porque deixa o analisando um pouco mais à vontade para dizer aquilo que lhe vem à mente e possa facilitar o trabalho de associação livre do psicanalista. Você imagina mandar um cara deitar lá e dizer, olha, fale o que vem à sua mente. Agora é provável que ele vá falar tudo que seja relacionado à crise emocional que ele está vivendo. E daí o psicanalista vai tentando pescar alguma coisa, algum ato falho, algum xiste, alguma brincadeira, alguma piada que ele faça que no fundo ele esteja querendo dizer algo absolutamente oposto. Ora, isso isto é realmente algo que incomoda tremendamente o analisando. Agora, vamos admitir que o analisando, considerando aquele ser suposto saber, né, aquela visão bem lacaniana de que as pessoas quando entram e vão buscar um terapeuta, ele vê o terapeuta como aquele ser que tem o suposto saber e que ele não tem condições de questioná-lo. Existe muita gente que é assim, eu admito que essa concepção do ser de suposto saber faz todo sentido e que não precisa ser um psicanalista que esteja lá para fazer o trabalho psicoterapêutico que possa ser visto como essa condição de um grande sabedor do que vai se passar pela mente dele. Então, às vezes, o paciente se entrega e diz, não, eu tenho que ficar aqui mesmo com ele. Respeito ele está dizendo coisas que não parecem fazer o menor sentido, eu não tenho capacidade nem condição de questioná-lo, porque ele é que sabe das coisas. Então, às vezes, o sujeito permanece lá durante muito tempo, ele vai fazer uma análise longa, às vezes até tantos anos. É como se a psicanálise fosse uma espécie de arte aprendida, ou melhor, transmitida, muito mais transmitida do que aprendida. E transmitida de que forma? Né? Daquela forma como eu relatei, muito mais através da análise pessoal, que muitos consideram mais importante do que a própria formação teórica. Ou seja, é mais ou menos consenso, eu não digo consenso, mas boa parte dos psicanalistas que defendem o modelo tradicional de formação psicanalítica defendem a ideia de que ser analisado, e por muitos anos, é a única coisa realmente relevante para que você venha a poder se dizer um dia psicanalista. Porque a formação teórica é importante, sempre você adquire lá lendo, lê um livro aqui, um livro ali, faz um mix de conhecimentos, participa de seminários, participa de grupos, e isso aí vai te dando um certo conhecimento teórico, mas a prática mesmo da psicanálise, segundo essa turma, você só adquire através da análise pessoal. É como se, olha, você tem que se submeter a este sábio analista didata, que aprendeu isso também com outro analista didata, então isso foi se transmitindo ao longo do tempo, quer dizer, desde provavelmente do pai da psicanálise,
E você então agora está em condições de analisar. Por quê? Porque você teve o seu inconsciente, ou seja, você teve supostamente o inconsciente desvendado por alguém. Então, se você teve o seu consciente desvendado, o seu inconsciente desvendado por alguém, você já começa a desenvolver, a partir daí, condição de desvendar o inconsciente dos seus futuros analisando-os. Veja como é uma conclusão um pouquinho forçada, né? Mas é dizer que, bom, eu realmente, se eu for analisado, eu vou aprender a analisar. Se eu tiver o meu inconsciente desvendado, eu vou aprender a analisar. Ora, se a gente está aqui discutindo, dizendo que não se sabe nem da existência dessa tal instância psíquica, será que é isso mesmo relevante para que eu me torne um psicanalista? E a formação teórica não é importante, não. E onde está a liberdade do profissional de aprender e clinicar? Ora, nós estamos falando, também pouca gente sabe disso, nós estamos falando de uma prática terapêutica que não tem nenhuma regulamentação. No Brasil e em quase todos os países do mundo. Não tem regulamentação. Ou seja, uma vez o Lucas Napoli disse o seguinte, olha, no limite, ele usou essa expressão, num vídeo que eu pude assistir. Aliás, o Lucas Napoli é excelente, é o único psicanalista que eu conheço que faz questão de usar uma linguagem acessível às pessoas normais, ou seja, aos humanos, tanto que ele batizou a linguagem dele de humanês. Então, realmente, eu concordo que ele é um psicanalista que ensina psicanálise em humanês. Tem uma capacidade didática tremenda, embora, claro, que eu não concorde com tudo que ele diz, porque ele também, como psicanalista tradicional, embora ele diga que psicanálise não se limite apenas a Freud, e se ele diz isso, ele também está dizendo que o inconsciente lá, que é uma criação freudiana, também está aí naqueles moldes psicodinâmicos aberto a ser criticado, embora ele diga isso, eu acho até bacana que ele diga isso, mas ele defende muito a psicanálise, ele também dá muita cacetada, ele é contrário a essa turma aí do PBE, das práticas baseadas em evidência. Mas eu fiz esse paralelo aqui para dizer o seguinte, ele disse que no limite, o Lucas disse, no limite, você, baseado apenas em questões legais, você pode pegar botar uma placa de psicanalista na porta do seu consultório, dizer que é psicanalista. E se as pessoas passarem por lá e por impulso, resolverem consultá-lo, você é psicanalista. Agora, espera-se que você tenha um mínimo de ética, né, e um mínimo de capacidade de atender essas pessoas com responsabilidade, porque responsabilidade é algo que se exige muito, responsabilidade ética, para que alguém resolva se dizer psicanalista. É claro que ele depende também de muitas outras coisas. Agora, eu acho que essa questão da análise pessoal precisa ser muito melhor conversada, sabe? Esse papo de que a gente precisa ter o nosso inconsciente desvendado para poder desvendar o inconsciente dos outros, olha, é um pouquinho de forçação de barra que merece um debate um pouquinho mais sério, mais aprofundado, ok? Bem, se você gostou desse vídeo e se esse tema lhe interessa, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, comente ou compartilhe. A sua participação, creia, é muito importante e faz muitíssima diferença. Ok? Obrigado. Até a próxima.